Boa noite, pessoal. Aqui em mais uma aula para falar um pouquinho sobre armazenamento local, SQL Lite, trabalhando com Angular. Aí no Angular nós temos aqui a guia. Nessa guia nós temos tanto aqui referências para o React, também vou, né, e temos aqui também referências para o Angular. Essas referências de Angular nós temos aqui o storage. Esse storage aqui é tanto local, o armazenamento online. Você quer armazenar dados no celular da própria pessoa. Para isso, a gente vai ter uma ferramenta nativa, instalar ela no nosso PC. Aí a gente vai usar essa linha de comando aqui, Ionic Cordova. Tem um plugin que é o nosso SQL Storage. Vai lá no nosso código, lá no nosso terminal. E que eu vou lá e vou apertar Enter. Ver se ele vai realmente instalar o Cordova. Pode dizer usar o capacitor. Aqui assim. Vou fazer a instalação aí desse plugin do Cordova. Vou instalar primeiro o Cordova, na sequência instalar. Está me avisando aqui que o Cordova não foi instalado, então vamos instalar aqui o PM traço G Cordova. Então olha só, isso aqui está pedindo para você instalar Cordova modo global. No meu caso aqui, o Linux, eu vou colocar o sudo na frente, né? No Windows não precisa. Um pouquinho para baixar, depois eu repito aquela linha de comando lá de cima. No caso de vocês, basta instalar o Cordova primeiro. O Cordova ele é um plugin que vai fazer a interação da máquina local com o Ionic. Vai trabalhar com recursos tá? Câmera, arquivo, né? De arquivos, geolocalização. Depois que você instalou o Cordova, a gente vai botar aqui setinha para cima, o comando adicionando o plugin. Está adicionando um plugin. Como é que eu sei que adicionou um plugin? Aqui, ó, aqui, quando você instala um plugin do Cordova, aparece uma lista aqui, uma pasta, que é a pasta de plugins. Então toda vez que você instalar um plugin novo no meu sistema, do Cordova, do Google, ele vai adicionar nessa pasta aqui o plugin, tá? Aqui, ó, do SQLite. Posso usar a partir de agora os comandos. Aquele site que ele. Aí, voltando aqui à nossa referência, ele pede aqui eu instale agora o pacote do Angular, do comando, se eu tiver o plugin, então a mesma coisa, eu posso digitar isso ou vir aqui no site, copiar e colar a tela, fazer você CLS, colar aqui, instalar agora o plugin do Ionic do Storage. Instalou aqui o plugin, então aqui já pacote 2, aqui no caso, ele fala que o próximo item agora é adicionar ele no módulo. Então, fala um plugin interno, eu tenho que adicionar esse plugin no meu módulo. Nesse caso aqui é no módulo global, no app módulos, é no módulo do aplicativo. Então, eu vou ter que adicionar essa linha de import aqui, tá? E também esse import módulo aqui, ó. Import módulo aqui, provavelmente está instalado. Tá, primeiro passo, pegar essa linha de comando, copiar e lá no meu código, lá no meu app módulo ps aqui, ó, e adiciono ele. Poderia digitar isso manualmente, né? Colocar lá o import, colocar o from, chamar aqui a biblioteca.
Voltando aqui agora, eu tenho que adicionar o módulo do Ionic Storage. Aqui. Copio dentro do import, né? Vou lá no meu código aqui do import, ajeitar ele aqui. Import dentro dele, nesse caso aqui, parênteses. Passo aqui, colo. Storage modo, que é o mesmo nome que aparece aqui na classe, aqui no caminho do arquivo, que é o nome da classe que está importando. E nesse caso aqui ele está falando que tem que ser importado assim que pode vários importes aqui no código, tá? Uma forma de você organizar esses importes, né, Angular, colocar um embaixo do outro dessa forma, fica fácil você visualizar seu código. Posso colocar todos eles dessa forma, dessa forma. Puxa. Só que eu tenho os módulos do import aqui no meu código. Com isso eu já posso usar, né, salvando aqui o módulo, eu já posso usar o objeto, fazer o armazenamento local, ok? Voltando aqui, e fala que finalmente, depois de ter inserido, basta usar esse componente, né, nas minhas classes para fazer as operações de salvamento, de salvar as informações do código. Agora a gente vai criar um serviço e a partir desse ferramentas aqui. Para criar um serviço, vem aqui, né, abro o terminal, está aqui em tela cheia, criar um serviço, coloco Ionic, terei service. Aí agora eu defino o local e o nome do serviço. Cada aqui vou fazer o mesmo esquema que eu fiz antes. Usuário. Ou então eu posso agregar todos os serviços em um único lugar. Usuário barra usuário. Diferente do outro usuário, esse aqui, o nome do arquivo vai ser diferenciado, tá? Vai criar esse serviço para mim dentro do classe usuário, dentro do pacote usuário. Eu aqui, ó, aqui eu tenho usuário TS, que é o usuário service. Lembrando que eu posso pagar esse TS aqui. Ficando só com esse arquivo. Então um arquivo é de serviço, outro arquivo é usuário. Eu poderia ter criado uma estrutura toda separada, tá? Uma estrutura para modelo, uma estrutura para isso separado. Fazer tudo na pasta usuário fica fácil organizar. Tá? Da mesma forma o produto. Se eu colocar tudo na hora até de movimentar, de mover, fácil. Então esse serviço aqui, Jetball, é ele que vai fazer a ligação do meu dados com o banco de dados. Então aqui que eu vou colocar as para fazer essa integração com o banco de dados aí, eu vou ter que primeiro importar essa classe aqui, ó, classe do storage. Copiar, né, essa informação ou digitar código. Se quiser digitar, você coloca import, coloca aqui as chaves vazias, from, aí coloca entre aspas, arroba, é o próprio sistema, arroba, eu quero fazer o Ionic Storage, é ponto e vírgula. Agora eu volto aqui para o nosso chaves, Ctrl barra de espaço, vai listar todas as classes que eu preciso. Aqui é o Storage. Pronto. Esse ponto antes já posso usar a classe Storage para poder iniciar. Lembrando que está meio escurecido e não está em. Para que eu possa usar essa classe, eu vou ter que construtor dela. Então, o meu Storage. Posso criar zero, basta ir lá no código, no construtor, dentro do parênteses, dar um nome para esse construtor,
dois pontos, o nome da classe que ele vai representar. Lembrando que é sempre bom você colocar aqui dessa forma o método dele, se ele é privado, se é público. Então é sempre bom você colocar a visibilidade dos objetos que está trabalhando. Nesse caso aqui eu vou colocar como privado, mas poderia ser público para trabalhar. Você pode fazer a junção de dados, storage, para ficar. Tá? Poderia dar um nome que eu estaria errado, porque esse caso aqui ele é nosso objeto, né, que vai ser fruto de uma classe. Então, abobrinha estaria certo, só que eu teria que usar abobrinha em todo o meu código, no nosso caso. Então, quando eu mencionar storage, então, um comando que faça storage. Tá, pessoal? Salvo o projeto. Vamos continuar. Bem, olhando aqui nossa referência, tem aqui algumas dicas para você. Storage set mmax, nome o máximo. Da mesma forma que o get, ele pega uma valor, tá? Existe aqui algumas configurações que a gente pode adicionar no nosso como é que vai dar os arquivos. Não vai mexer, vai usar comandos, tá? Comandos get para pegar os valores, comandos set para adicionar valores, tá? Alterar valores. Ó, vamos começar a trabalhar. Bem, alunos, continuando. Depois de nós termos colocado aí os nossos nossa storage, ter incorporado o storage, ter feito aqui o construtor do storage, vamos criar uma função aqui, uma função pública chamada add, recebendo o parâmetro usuário do tipo usuário. Essa função pública aqui, usuário tipo usuário, como eu estou usando uma classe usuário, eu tenho que importar ela aqui. Então, para isso, eu posso usar o próprio Angular para fazer esse import. No caso aqui, fazendo um auto-import do Angular. Esse auto-import ele já aparece quando você começa a digitar, né, a palavra usuário. Mas se não aparecer, você pode usar o Ctrl barra de espaço, ativando aí o auto-import. Já importou. Então aqui eu ia ter a nossa classe que vai adicionar o usuário do banco de dados. Para isso, a gente vai ter que usar agora a função do storage. Storage. Essa função storage tem vários comandos. Um dos comandos que a gente vai usar é o comando set. O comando set ele altera um valor, caso já exista. Ele insere um valor na tua base de dados. E nesse caso aqui ele precisa de uma key, uma chave. Eu vou chamar aqui de key, uma variável que eu vou criar. E vou colocar aqui o nosso usuário. Com isso, ele já vai fazer a inserção dos dados na nossa base de dados. O problema é que eu tenho que definir uma chave única para esse usuário. E a melhor forma de você criar chaves únicas seria você usar o fator data e hora. Para isso, eu vou criar aqui uma variável local key, que eu já tinha mencionado antes. Let key. Let, para quem não lembra, é uma variável local do teu JavaScript. Vou colocar aqui o nosso date.now. O date.now ele pega a data nesse momento, só que ele retorna um número. E nesse caso ele gera erro, falando que a variável key não é um número. No caso seria uma letra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai converter isso aqui para string. Então ponto toString. Caso aqui é uma função. Então ele vai pegar a hora que essa função é chamada, naquele exato momento, em milésimos de segundos, né? E vai atribuir isso aqui à nossa variável. Então basicamente não vai ter dois usuários que foram cadastrados no mesmo tempo. Até porque isso é quase que poderia acontecer, mas é muito difícil isso acontecer. Então aqui basicamente eu já terminei, só falta uma coisinha. Eu tenho que dar um return aqui. Por que eu tenho que dar um return? Para poder confirmar se esse usuário foi cadastrado, tá? Então aqui eu vou salvar, né? File save.
Então aqui eu tenho a função que já vai cadastrar no banco de dados. Vou lá no meu add usuário PS, que é usuário page, é um add, onde recebe aquela função onSubmit da aula passada que nós já falamos. É a função que vai receber o formulário, né, que vai ser acionada pelo formulário. Aqui eu vou ter que chamar a nossa função de serviço. Para isso, eu posso fazer aqui, né, a importação aqui em cima, caso eu precise, né? Posso fazer ela de forma manual, colocando import aqui em cima, colocando as chaves, from, colocar aqui no meu caminho, que no caso seria ponto barra usuário service, chamando aqui a classe usuário service, tá? Ou poderia usar o auto import lá no construtor, que é muito mais rápido e a gente perde tempo. Aqui no construtor eu poderia ter chamado um private aqui, que é uma classe privada, usuário service, dois pontos, usuário service também fazendo auto import. Como eu já importei, ele não vai importar novamente. Bem, teoricamente, ao chamar o submit, essa minha função tem que jogar essa informação para o banco de dados. Então, para isso, eu vou chamar o tis.usuário service.add, que vai fazer a minha inclusão dos dados. Que dados são esses? Do usuário que eu estou literalmente na memória do sistema, aquele usuário que foi preenchido lá no formulário, tá? Salvo aqui, vou testar lá no meu servidor, né? Eu acho que eu parei ele, vou dar o start de novo aqui. Ionic Server. Tá aí minha aplicação, em modo celular. Vamos aqui no usuário. Usuário, nós vamos adicionar um novo usuário. E aqui vamos cadastrar a Ana Maria. Colocar aqui o e-mail da Ana. ana@email.com. O telefone dela é o 21 555. Data de nascimento. Ela nasceu 10/12/88. E a senha dela é 123456. 23456. Opa, passei. Vou salvar. Bem, aqui a informação veio. Dá um zoom aqui. A informação veio para cá, né? Aqui eu tenho aqui o feedback do console falando que a informação foi transferida para cá. Porém, eu não sei aonde foi armazenada, né? Eu tenho que ver aonde isso aqui foi armazenado. No navegador eu consigo ver através do application, tá? Aqui no application eu consigo ver as bases de dados. Então aqui você tem aqui a base local e tem uma base aqui de banco de dados que foi criado pelo Ionic, né? O Ionic, no meu caso aqui é Ionic KV. Esse Ionic KV tem aqui a nossa base de dados, que é a base da Ana aqui, tá vendo? Você pode ver que os dados que eu digitei estão aqui, né? O nome, e-mail, a senha. Então, além de aparecer aqui no nosso terminal, apareceu aqui também, né? Então, se eu chegar aqui e cadastrar o Carlos agora, Carlos Silva, carlos@email.com, e o telefone dele, a data de nascimento, né? Nasceu 10/8. Aqui a senha dele. Salvei. Vou atualizar aqui nossa base de dados. Já tem aqui as informações do Carlos aí, né? Mais um objeto. Então, eu posso cadastrar quantos eu quiser, que essas informações vão vir aqui para a nossa base de dados, aqui para o nosso storage de armazenagem. Se uma informação, uma forma de armazenar simples na máquina do usuário, se fosse o celular, ficaria armazenado ali na parte da memória do celular do usuário, no arquivo ali, separado do sistema. A gente tem como configurar o local e a forma disso aqui ser armazenado, tá nas configurações do storage, depois eu vou mostrar para vocês. Mas isso daqui já me garante já o armazenamento dos dados, tá, pessoal? Agora nós vamos
fazer com que apareça uma mensagem aqui indicando que foi cadastrado com sucesso. Tá? Para isso, eu vou ter que chamar uma função para criar um alerta aqui na tela. Então, vou ter que ir lá no meu Ionic, né? Vou abrir aqui uma nova aba aqui do Ionic. E nessa função aqui do Ionic, eu vou procurar um componente que é o alerta, Ion Alert. Dá o zoom aqui um pouquinho. Aqui, ó. É essa função aqui, ó. A caixa que aparece aqui no meio da tela do celular, tá? Para isso, a gente vai ter que literalmente importar uma classe do Ionic, que é o alerta, e depois pegar um dos componentes que aparece aqui. Aqui temos vários tipos de alerta. Tem o alerta normal, simples, o alerta com múltiplos botões, o alerta de confirmação, né, o alerta com prompt de comando para o usuário escrever alguma palavra. Então, assim, você tem várias opções aqui. Cada uma vai se adequar a um tipo de projeto que você está trabalhando. Sugiro vocês testarem esses alertas aí de várias formas diferentes. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que vir aqui e importar o meu alerta do Ionic. Posso vir aqui, né? Copiar e colar aqui, ou no construtor chamar o alerta controller para ele poder funcionar. Vou vir aqui, ó, vou copiar esse controller aqui. Vou vir aqui no meu ADD, vou colar aqui o alerta controller, fazendo o auto import dele. Então aqui em cima ficou, né, o alerta controller do Ionic, chamando aqui a função do alerta controller, tá? Tô dando erro aqui porque eu importei no lugar errado. Para importar no construtor, pessoal, botei aqui no lugar errado. Vai importar aqui no construtor, então vírgula e cola aqui. Tá lá, ó, alerta controle. Pode ser público ou privado, isso não seria que fosse público. E agora eu posso chamar o código aqui para no caso de positivo. Para isso, eu vou colocar um ponto aqui no final. Aí aparecem as opções para mim. Como ele é um provider, né, tipo um promise, essa função add aqui, ela é do tipo promise, ela vai me retornar se foi feito ou não. Então aqui eu tenho a função ten, que é usada para essa situação. Então se foi feito, né, eu vou ter aqui a opção no nosso fone aqui. Faltou pegar a função aqui, ó, essa função. Tem que pegar essa função do alerta e colocar lá no meu código. Aqui embaixo no código, vou colar essa função aqui dentro da última chave. Dentro da última chave. Pronto. Então, dentro da última chave, eu tenho aqui a função do alerta, pegando toda essa classe. Pegando toda essa classe, tá? Agora sim, dentro do res, eu vou colocar o x.pressalert, tá? Porque essa função aqui em cima, na verdade, ela chama todos os alertas, né? Ela é uma função usada dentro da função pressalert para poder criar o alerta que vai aparecer na tela. Então aqui eu chamo pressalert e fecho aqui a minha função. Bem, então colocando aqui o press alerta, ele vai aparecer a caixa de alerta. Só que as mensagens, elas ficam aqui embaixo, ó. Aqui no caso cabeçalho, então bota aqui alerta, né, ou então avisos, aviso. Subtítulo, caso se você queira, você pode colocar, vou tirar, vou botar um comentário e aqui seria a mensagem, né? Usuário cadastrado. E aqui o botão de OK para ele fechar. Então essa função aqui, né, a ideia dela é aparecer no caso se for de acordo, né? Então se for correto, se ele foi cadastrado, essa função aqui vai aparecer. Então vou salvar tudo aqui, vou lá no nosso diagrama, lá no nosso projeto aqui, né? Tem aqui nosso banco de dados com a Ana e com o Carlos. Agora eu vou salvar aqui o Paulo. Paulo Silva, que é parente do Carlos. paulo@email.com. Aqui o telefone dele, 21 888888. Data de nascimento. Vou botar aqui
19. Salvei. E aqui a senha dele. Salvei no sistema. Agora aparece o alerta aqui, informando que o usuário foi cadastrado, tá? Então se eu der OK aqui, ele volta para o formulário aí. E aqui no nosso banco de dados foi cadastrado o Paulo aí, lá com uma outra key. Reparando que não são mais a mesma, que tá vendo? Sempre diferente. E não vai ser porque isso aqui tem função do tempo, ok? Bem, voltando aqui ao código. E se eu não conseguir cadastrar, e se der um erro de cadastro, como é que eu vou fazer para cadastrar, para informar que não foi cadastrado, né? Isso é uma grande dúvida dos alunos aí quando a gente fala de cadastro. Eu teria que usar um outro alerta, então teria que copiar essa função e colar novamente com a mensagem correta. Porém, existe uma forma de reaproveitar essa função. Para isso, eu vou criar aqui dois parâmetros na função, né? Que é o título do tipo string e o texto do tipo string. Tá? Aí aqui no meu alerta em cima, eu vou mudar o título, vai ser aviso, como eu coloquei embaixo. E o texto vai ser o mesmo texto que tá lá embaixo. Usuário cadastrado. Então, isso vai aparecer para. Porém, aqui eu tenho que colocar o título. E aqui eu tenho que colocar o texto. Então, com essa mudança na minha função, ela pode ser reutilizada para várias outras mensagens de alerta. Então, no meu caso aqui, por exemplo, o TEN, né? Se for feito, ele vai fazer o res. Vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar aqui o erro, né? No caso, se a função me retornar um erro, vou criar uma variável chamada erro, aonde eu vou colocar o tis.presseAlerta, fazendo o que? Dando aqui um erro no sistema, falando que o usuário não foi cadastrado. Usuário não cadastrado. Cadastrado? Não cadastrado. Cadastrado. Essa mensagem aí para o usuário aí, para ele tomar ciência que foi ou não cadastrado. Tem como você depois melhorar, botar esse alerta mais, mais bonito. Tem como fazer pequenas edições aqui, até você mudar a caixa de alerta aí, tá, gente? Mas eu não vou entrar em detalhes nisso aqui no curso, tá? Aqui é só o plugin, basicamente é o plugin básico aí do sistema. Então, com isso, eu consigo fazer já esses dois casos, né, de cadastrar ou não. Porém, esse erro no cadastro aqui só vai acontecer em situações que o sistema esteja fora do ar. Então, por exemplo, você vai tentar cadastrar e o banco não aceita aquele dado. Aí ele gera esse erro. Então, na maior parte das vezes, que nós tivemos o cuidado de validar os dados antes de fazer, né, dar o OK para o usuário. Então, na maior parte das vezes, ou quase sempre, é o aviso de cadastrado com sucesso que vai aparecer na tela. E o erro ao cadastrar só nas situações em que o sistema está fora do ar ou tem algum erro interno ali impedindo o cadastro do usuário, tá? Se fosse um sistema com banco que não seja local, um sistema que use um outro banco como MySQL ou então um banco como o Oracle, ele tem essa questão do acesso, né, pela internet e daria erro, por exemplo, a rede caindo do sistema. Aí nós teríamos que ter cuidado com isso. Aí essa parte de não cadastrado poderia acontecer com uma certa frequência. Bem, o que nós percebemos aí no nosso sistema? Quando eu faço o cadastro, mesmo positivo ou com erro, os dados do formulário continuam preenchidos. Tá? Então a gente quer que os dados do usuário sejam apagados após o cadastro do usuário, né? Porque se ele foi cadastrado, não há necessidade de ter lá a amostra os dados do usuário. Então, para isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que limpar o formulário. Uma forma de você limpar o formulário é você criar um novo objeto. O usuário que, como os dados do formulário estão vinculados ao objeto, você consegue, criando um novo objeto, limpar esses dados. Então, bastaria colocar tis.usuário igual a new usuário. Com isso, eu consigo fazer com que, ao terminar de cadastrar o usuário, ele
literalmente limpe os dados, tá? Indo lá para o meu formulário, vou fazer o cadastro da Bia agora, né? Bia Cruz, bia@email.com, telefone da Bia, a data de nascimento dela, a senha e mando salvar. Dou OK, né? Cadastrado. Atualiza aqui, ó. Nós temos aqui os dados da Bia. Lembrando que ele apagou o objeto, mas o campo dos formulários é como se fosse preenchido, tivesse preenchido com erro. Isso acontece porque o objeto está ligado aos dados, então ele não existe mais os dados, mas o formulário não foi limpo, tá? Eu só apenas apaguei o objeto. Para consertar isso, eu vou ter que ir lá no meu código e vou ter que passar os dados do formulário para aqui para o meu código. Para isso, a gente vai lá no nosso add user page HTML, aonde tem aqui o nosso formulário, e eu vou passar o formulário aqui pelo método submit. Para isso, é só passar o FC. O FC, para quem não sabe, é a variável do ngForm que literalmente manipula todo o formulário. Tá? Então salvo aqui o formulário, vai gerar um erro no código, porque aqui o submit tem que receber uma variável. Vou colocar aqui form. Então o meu onSubmit recebe FC. Como eu estou passando por parâmetro UFC, nesse código ele é chamado de form. Então aqui eu coloco o comando, vou botar aqui antes, vou colocar o comando form.reset. O que esse comando vai fazer? Ele vai dar o reset da página. É como se você estivesse clicando no botão reset na hora de você cadastrar o usuário. Tá, então voltando lá para o código, ver se deu algum erro. Vou cadastrar aqui o Tomás Silva, faz parte da família Silva. tm@email.com, telefone dele, data de nascimento, a senha e mando salvar. Aí, ó, foi feito o cadastro do Tomás aqui no banco de dados. O alerta apareceu, o usuário foi apagado e o formulário limpo. Quer dizer, posso cadastrar outra pessoa, né, outro usuário aí se eu quiser, tá? Caso eu queira. Então, essa seria a forma mais correta. Eu literalmente apago o usuário da memória, ele já foi para o banco de dados, e também apago o formulário que tem algum dado desse usuário, tá, galera? Então, essa parte aqui seria o nosso cadastro em uma base de dados locais. Está tudo aqui, ó, todos os usuários cadastrados. Agora nós vamos fazer com que esse usuário seja listado na tela de usuários, que apareça aqui, ó, nessa tela, tá? Então, esses usuários que estão aqui, eles devem aparecer nessa tela aqui. É isso. Vamos mexer no código. Primeira coisa, vamos criar nosso serviço. Então, vou fechar todos aqui, vou deixar aberto só o usuário service. Para que você possa pegar os dados do usuário, nós vamos criar uma outra função aqui, uma função pública, chamada... Essa função getAll, a função dela é pegar todos os usuários. Então, quando eu chamar essa função, ele vai trazer para mim todos os usuários, tá? Agora, o que eu coloco aqui no meu sistema? Coloco um return e vou usar aqui o cheese.storage. Ponto de novo. Aqui eu tenho várias opções para usar. Nesse caso aqui eu tenho o get. O get ele retorna um objeto. O case, aqui ó, ele retorna um vetor de string, então isso aqui seria interessante para a gente. Tem aqui o lame, que retorna um local de armazenamento, né? Tem o remove que apaga, tem o clear que apaga tudo. Então qual desses eu vou usar? Eu vou usar o case. Ele retorna ali um vetor de objetos, né? Então eu vou usar o case aqui. Tá? Esse case aqui já me dá o elemento que eu quero. Posso fechar aqui o meu código. Salvo aqui o meu item. Volto lá. Agora eu vou ter que ir lá no meu list usuários page. Por que o list usuário page? É o list usuário page que faz a minha criação da lista, né? Nesse caso aqui vai ser o meu list
list usuário page ts, nosso código. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que chamar o meu serviço. Então vou vir aqui no construtor, vou criar o usuário, vou botar aqui um private aqui. Pessoas estão sempre perguntando por que você usa tanto private quanto público, como é que eu sei a diferença? Tem que avaliar o nível de segurança. Se essa classe só vai interagir com esse objeto, ela não vai ser utilizada por um outro, nem por herança, nem por nada, então você usa private. Agora, se ele for ser visível por outros elementos externos à lista, por exemplo, aí o melhor é usar protegido ou privado, tá, galera? No meu caso, como eu vou chamar essa função aqui dentro, e somente aqui dentro, então eu vou usar o private aí. Private usuário service, dois pontos, usuário service, já vai fazer o auto import aqui, né? E agora aqui no onInit, eu vou fazer com que ele liste esses usuários assim que ele receber, tá? Para isso, eu vou ter que criar uma variável aqui em cima, chamada, uma variável pública, pode ser pública, usuários do tipo usuários aí fez o auto import do tipo vetor de usuários. Então isso aqui na verdade é um vetor, tá? Eu poderia chamá-la de n também, quer dizer, vazio. Aí agora que eu vou chamar a função, essa função vai ser a função do serviço, vou botar aqui is.usuário-service.get all. Essa função me retorna um promise. Então ela tem aqui o ten, o get e o finale. Vou botar o ten e vou abrir aqui agora a minha discussão. O res, que é o resource, que é o result. O res, que é o result da estação, é o resultado, ele vai ser composto de vários elementos. Quer dizer que dentro dele tem vários elementos. Uma forma de você visualizar isso é você chamar o console.log. Então se eu colocar aqui console.log aqui, né, chamando aqui o res aqui dentro, ele me fala o que ele está retornando. Isso é até uma boa para a gente poder testar isso, tá? Então vou aqui para o meu código, salvei ali, vou para o meu código, vou abrir aqui a lista dos usuários. Olha aqui, já trouxe para mim aqui, ó. Ele trouxe todas as keys, tá vendo? Todas as keys dos objetos. Só que eu não quero só as keys, eu quero todos os dados dos objetos. Bem, o que eu vou ter que fazer lá no meu usuário service, eu vou ter que alterar a minha função case aqui do storage para colocar a função forEach. A função forEach, para quem não lembra, ela percorre os dados dos elementos e traz para mim esses dados, tá? Nesse caso aqui, ele precisa de alguns parâmetros, né, de retorno. Então, dentro do parênteses, eu vou criar um outro parênteses, então, um parênteses dentro do outro, onde eu vou definir os valores, né, os values de retorno, que nesse caso são do tipo usuário, que é a nossa classe usuário, e também a key, que é do tipo string. Tá? Então, aqui agora eu vou criar uma arrow function. Opa, errado aqui, vírgula. Que é do tipo string e os dados são do tipo usuário. Tá? Então, isso daqui agora, eu teria que fazer o que? Eu teria que ir lá no nosso usuário e atribuir a key aqui para o nosso usuário. Vou criar um campo aqui para receber essa key. Eu poderia ter feito de outra forma, tá? Mas nesse caso eu vou colocar porque talvez no futuro seja útil você trabalhar com a key. Se não, é só depois retirar ela daí. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar o UID. Esse UID é uma menção ao Google. Usa esse termo, Facebook usa esse termo que é user ID, né? O usuário do ID. Ou então a palavra key mesmo. Poder usar a palavra key para poder mencionar. E ela vai ser do tipo string também, tá, galera? Então eu criei mais um campo aqui do nosso objeto usuário, e esse campo ele vai ser preenchido ou não, dependendo das informações que vêm do banco de dados do nosso sistema. Então aqui agora eu vou fazer o que? Vou falar que eu vou ter que criar um objeto usuário dentro do meu item. E esse objeto usuário ele vai receber um novo usuário. Então ele vai receber todos aqueles campos que tem lá no objeto usuário, só que vazio.
né? Então ele recebeu lá todos os campos. Eu vou falar que o valor que vem do sistema, aquele valor que é o value, ele é um usuário também, tá? Ele passou a ser usuário quando eu mencionei aqui em cima. O ID dele vai ser igual a key. Então eu estou atribuindo a key que vem de fora ao usuário que pertence a essa função for. E agora eu falo que esse usuário que eu acabei de criar, ele vai receber os valores. Então, na verdade, eu atualizei aqui os valores que vieram separados, eu juntei os dois e depois passei esses valores para dentro de um objeto que eu acabei de criar. E agora, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um vetor e passar esse vetor para fora, um novo vetor atualizado. Para isso eu venho aqui, antes do return aqui em cima, vou criar uma função, uma variável local chamada usuários, do tipo usuário, tá? Ele é um vetor que foi carregado vazio. Então quando a gente coloca dessa forma, o objeto aqui, nossa função sabe que é um vetor e ele já foi carregado de modo vazio. Aí agora aqui, que eu já tenho um usuário na memória, eu falo que o usuários, que é o nosso vetor, nossa lista, vou dar o push. Para quem não lembra que o push faz, ele adiciona um objeto dentro de uma lista de objetos, que é o meu usuário. Nesse caso aqui eu vou chamar de usuário. 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 Apareceu. Aqui eu atualizei meu usuário. Então aqui, ó, vamos recapitular. Aqui eu criei uma lista de usuários vazia, um vetor. Eu fui lá no banco, peguei as informações e falei que os valores vão ser do tipo usuário e a key vai ser do tipo string. Quando ele faz o processo de retorno, ele vai criar um usuário novo, vai atualizar os valores com a key e vai passar esses valores para dentro do objeto usuário já atualizado. Então ele vai ter tanto os valores nome, e-mail, senha, quanto também a key dentro dele. E depois adiciono ele dentro do meu, dos meus usuários. Agora eu tenho que fazer com que essa lista aqui, que foi atualizada, ela saia aqui do sistema. Para isso, eu vou vir aqui na minha função do for each, ó, sair aqui do tipo da função arrow function, sair dela. Vou vir aqui, vou dar um ponto 10 e vou falar que esse 10 ele vai ter um resultado. É um resultado aqui que vai ser o seguinte: esse resultado vai ser na verdade um retorno de uma promise, uma promessa, quer dizer, vai retornar como se fosse uma promise. Significa isso, que lá fora ele vai ter também o ten e o cat de novo, que é a mesma coisa que essa função é, que essa função também é uma promise. Ponto resolve, quer dizer que se foi feito, se é uma questão positiva, né? Ele foi resolvido, ele vai retornar o usuários. Então se isso aqui der certo, ele retorna o usuário. Ponto can't é o erro. Nesse caso vou criar uma variável de erro aqui. Erro. Se essa variável for errado, ele vai retornar. Então o return aqui. Tá? O return vai ser uma promise de novo. Ponto reject. No caso seria o erro. Aí ele vai retornar o erro que deu no sistema, tá? Então aqui, ó, é no caso se for positivo e aqui no caso se for negativo, tá? Então aqui ele vai fazer, né, vai criar uma lista de usuários, vai fazer a busca lá dos dados. Ele sempre traz separados os usuários e chaves. Eu vou criar um usuário na memória, vou juntar essa chave com os dados, vou atualizar o usuário e vou jogar esse usuário na lista. Depois que ele atualizou essa lista de usuários e ela foi resolvida, ela está ok, ela me retorna. Se não, se der algum erro, né, em acesso em dados, em manipulação de dados, ele vai me retornar o erro aqui para que eu possa usar. E como esse retorno tipo promise, isso é o mesmo que acontece aqui no for each, que também é uma promise, então ele vai ter tanto o ten quanto o can't quanto o finale, quer dizer, vai ser o mesmo procedimento que você tinha na case. Então, salvo tudo aqui, vou lá no meu, vou fechar tudo aqui, vou lá no meu list usuário, list usuário.ts, né? Aqui eu não mudei nada, né? Continua a mesma coisa. Eu quero ver o resultado primeiro.
Vou lá no meu site, né, no meu programinha aplicativo, clico no usuários e aqui me traz uma lista. Tá vendo aqui, ó? A Ana, o Pedro, o mesmo está aqui em cima. Só que agora eu tenho aqui, ó, o ID do usuário, que é essa chave aqui. Então ele, na verdade, juntou tudo para mim, né? Trouxe o ID do usuário com os dados do meu usuário, tá, galera? Então aqui eu posso tá manipulando, posso estar usando isso daí tranquilamente para poder agora listar os dados aqui. Agora ficou fácil listar, agora aqui é basicamente Angular, né, para você listar os dados. Para listar os dados, a gente vai ter que ir lá no código, lista o usuário, aqui ó, no page. Como eu falei, eu tenho aqui os usuários aqui, né? Esses usuários ele tem que ser atualizado, tá, galera? Eu tenho que trazer ele e deixar eles atualizados. Então, eu vou vir aqui, vou falar que o usuário global, usuários, eles recebem o resultado e vai funcionar por quê? Porque o resultado também é uma lista de usuários que eu criei lá do lado de fora. Então aqui o resultado vai encaixar e vai dar certinho. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso HTML. No HTML aqui, agora eu vou fazer uma lista aqui para poder aparecer isso, né? Para fazer a lista, eu vou ter que usar o ion item, né? E o ion list. Então vou ter que ir lá no meu código. Vou procurar aqui agora um componente, deixa eu habilitar aqui, um componente de lista. Vamos ver se tem aqui, ó, item e o list. Então ion list, tá vendo aqui, ó, uma lista. Então é fácil aqui, já vem até pronto para mim uma lista caso eu queira. Então vou usar esse cara aqui, ó, ion item e o ion list. Tem essa lista, tem essa outra lista aqui embaixo, né? Caso você queira botar um label, eu vou colocar só o item mesmo. Então, dessa forma aqui, vou pegar essa lista aqui, copiar e vou lá no meu aplicativo. Então, aqui agora eu vou colocar, ó, ion list e cada item vai ser o item aqui com o nome, né? Então aqui eu vou fechar a lista. Aí, então aqui eu tenho uma lista já de usuários. O que acontece? Esses itens, eles vão ter que ser repetidos em função do que vem do banco de dados, tá? Então aqui eu vou botar um comando que é o ngFor, tá? Para quem não lembra do ngFor, se olhar no Angular, o ngFor, ele trabalha da seguinte forma. É você criar uma variável aqui, let user, por exemplo, poderia ser qualquer nome, of usuário. Quando eu faço esse of usuário com minúsculo, usuários, estou me referindo àquele vetor de usuários, tá? E agora, para listar os nomes deles, basta eu vir aqui na onde eu quero que apareçam os nomes e chamar o bind das variáveis, né? Por exemplo, user.nome. Tá? Então, quando eu faço esse user.nome aqui, né? Deixa eu dar um espaço para organizar, isso não interfere no código. Lá no meu aplicativo, já vai aparecer a lista dos usuários, tá? Se eu desejar colocar alguma outra informação, é só chegar aqui no sistema, né? Colocar aqui e fazer outro bind, por exemplo. Vou colocar aqui 2 pontos, exemplo. Colocar aqui um bind user.email. Mail. Eu vou fazer aqui um outro bind. User.uid, que é a chave do usuário, né? Aqui espaço só para organizar, não é necessário colocar esses espaços, tá? Vou só ficar mais legível para vocês. Salvo tudo, vou lá no meu sistema, olha lá, apareceu aqui, claro que está sem formatação, tá com a formatação simples, mas as informações já estão vindo do banco de dados, estão listando aqui para o meu usuário, tá? Então agora a gente pode utilizar isso até no produtos, né? Se for o caso, você poder listar um produto dessa forma, em forma de lista ou em forma de cards. E tem a opção aí do Ionic de você trabalhar com cards também. Mas a premissa é a mesma, é você poder cadastrar essa informação no banco de dados e depois resgatar ela com o serviço que você modela. Ou pode ser local, que é o nosso caso aqui, né? Ou você fazer ele de uma forma mais ampla, né? Mais global, né? Através de uma base de dados externa. Bem, alunos, na próxima aula nós vamos falar sobre alteração de dados
E remoção de dados também como alterar o nome da base de dados para não usar uma base genérica. Lembrando que o SQLite é para pequenos projetos que basicamente vai guardar só um item como uma agenda pessoal. Várias tabelas ele não é muito funcional, pelo menos no modelo que eu passei para você. Então, até a próxima aula.